Acalme seu coração. Respire fundo. Deixe que a quietude te envolva como um manto suave. Sei que talvez você chegue aqui carregando o peso do dia, as preocupações que insistem em sussurrar no silêncio da noite, o cansaço que tolda a alma. Talvez a ansiedade te visite, a incerteza te assombre, ou a solidão te abrace com força. Talvez a dor tenha deixado suas marcas e o desânimo te impeça de ver a luz que ainda brilha. Eu te vejo, Deus te vê, e Ele conhece cada lágrima, cada medo, cada anseio que reside em seu coração. Você não está sozinho nessa jornada, nunca esteve. E esta noite, Ele te convida ao descanso, à entrega, à confiança. Permita que a paz de Cristo te envolva. Deixe que o amor incondicional de Deus preencha cada espaço vazio em sua alma. Entregue a Ele suas preocupações, seus medos, suas angústias. Ele é o porto seguro, o refúgio na tempestade, a luz que dissipa a escuridão. Feche seus olhos se sentir à vontade. Sinta o ar entrando e saindo dos seus pulmões. A cada inspiração, receba a graça e a misericórdia de Deus. A cada expiração, libere tudo aquilo que te impede de sentir a sua presença. Esta noite, vamos juntos abrir o coração para a palavra de Deus. Vamos ouvir o que Ele tem a nos dizer, o consolo que Ele nos oferece, a esperança que Ele reacende em nós. Vamos nos deixar guiar pela sua luz, para que possamos encontrar o caminho da paz, da alegria e da plenitude. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai de misericórdia e fonte de toda consolação, nós te agradecemos por este momento de encontro, de silêncio e de oração. Abençoa, Senhor, este tempo que dedicamos a Ti. Acalma nossos corações, aquietando as tempestades interiores e silenciando as vozes que nos perturbam. Prepara nossa alma para receber a Tua palavra, para que ela possa germinar em nós e produzir frutos de fé, esperança e amor. Ilumina nossa mente para que possamos compreender a Tua mensagem. Abre nossos ouvidos para que possamos escutar a Tua voz. Toca nosso coração para que possamos sentir a Tua presença. Que a Tua palavra seja para nós luz no caminho, força na fraqueza, consolo na tristeza e alegria na esperança. Nós te pedimos, Senhor, que nos envolvas com o Teu amor, que nos protejas com a Tua graça e que nos guies com a Tua sabedoria. Que este momento de oração nos fortaleça na fé, nos renove na esperança e nos inflame no amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Agora, abramos nossos corações para a leitura da Palavra de Deus na Carta de São Paulo aos Gálatas. Gálatas, capítulo 1. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Graça a vós e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, para nos arrancar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo o sempre. Amém. Admira-me que tão depressa vos tenhais afastado daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho,
o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Ouviste certamente qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E, na minha nação, excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas, quando aprovou a Deus que, desde o ventre de minha mãe, me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue, nem subi a Jerusalém para os que antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, subi a Jerusalém para visitar Cefas e fiquei com ele 15 dias. E não vi nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido pessoalmente das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo, mas somente tinham ouvido dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que antes destruía. E glorificavam a Deus a meu respeito. Gálatas capítulo 2. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. E subi por revelação. Eles expus o evangelho que prego entre os gentios, mas particularmente aos que estavam em estima, para que, de alguma maneira, não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram e secretamente entraram para espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais outrora tenham sido, não me interessa, porque Deus não aceita a aparência do homem. Esses que pareciam ser alguma coisa, em nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, operou também eficazmente em mim para com os gentios. E, conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada, deram-nos as destras, em comunhão, a mim e a Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios, e eles à circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Mas, quando Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe na cara, porque era repreensível.
porque antes que alguns viessem da parte de Tiago, comia com os gentios. Mas depois que vieram, se foi afastando e se separou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas, quando vi que não andavam direito segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas diante de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, também temos crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Mas, se, procurando ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De modo nenhum. Porque, se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque, se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu de balde. Esta carta aos Gálatas, tão antiga, ressoa com uma verdade atemporal. Você não precisa carregar isso sozinho. Paulo, com sua paixão e convicção, nos lembra que fomos libertados do peso da lei, da necessidade de nos justificarmos por nossos próprios esforços. Cristo já pagou o preço, já nos libertou do fardo. E quantas vezes nos esquecemos, não é mesmo? Quantas vezes tentamos agradar, performar, alcançar para nos sentirmos dignos? A mensagem de Paulo é um bálsamo para a alma cansada. Descanse, entregue, confie. Não é sobre o que você faz, mas sobre o que Cristo já fez por você. A graça é um presente, um amor imerecido, uma chance de recomeçar. E ela está disponível agora mesmo para você. Deixe que essa verdade penetre em seu coração, dissolvendo a ansiedade e o medo. Você não está sozinho nessa jornada. Cristo caminha ao seu lado, te amparando, te fortalecendo, te guiando. Abrace a liberdade que Ele te oferece. Abandone as amarras do perfeccionismo e da autocondenação. Permita-se ser amado, perdoado e aceito como você é. Porque, aos olhos de Deus, você é precioso, amado e valioso. Você é filho, filha amada, e Ele te espera de braços abertos, pronto para te acolher e te dar descanso. Confie, entregue, acredite. Você não precisa carregar isso sozinho. E essa liberdade se manifesta na paz que excede todo o entendimento, na alegria que transborda em meio às dificuldades, na esperança que floresce mesmo em tempos de incerteza. É uma vida nova, transformada pelo amor e pela graça de Deus. Uma vida vivida em fé, não em obras. Uma vida que glorifica a Cristo, não a nós mesmos. Reflita sobre isso por um momento. Onde você tem buscado sua aprovação? Em que você tem depositado sua esperança?
Quais são os fardos que você tem carregado sozinho, quando poderia entregá-los a Cristo? Deixe que a resposta a essas perguntas te guie a um lugar de entrega e confiança. Deixe que a palavra de Deus te console, te fortaleça e te inspire a viver uma vida plena e abundante em Cristo. A graça de Deus é suficiente. O amor de Cristo é incondicional. E você não precisa carregar isso sozinho. Ele está aqui, agora, pronto para te ajudar, te guiar e te amar. Abra seu coração para Ele. Entregue suas preocupações, seus medos, suas ansiedades. Receba a paz que Ele te oferece, a alegria que Ele te promete, a esperança que Ele te garante. E siga em frente, confiante de que você nunca está sozinho. Ele está sempre com você, em todos os momentos, em todas as situações. Ele é o seu pastor, o seu guia, o seu amigo. E Ele te ama infinitamente. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esta palavra que nos liberta, que nos consola e que nos fortalece. Agradecemos pelo teu amor incondicional, pela tua graça infinita e pela tua presença constante em nossas vidas. Pedimos, Senhor, que continues a nos guiar, a nos proteger e a abençoar. Que nos ajudes a viver uma vida plena e abundante em Cristo, a confiar em Ti em todos os momentos e a entregar a Ti todos os nossos fardos. Que a Tua paz, que excede todo o entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Nós te amamos, Senhor, e te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, amém. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Amém. Descanse agora. Entregue a noite a Deus. Confie que Ele está cuidando de tudo. E saiba que você é amado, você é importante e você não está sozinho. Boa noite.